Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te convido a louvar ao nosso Deus. Louvarei ao Senhor, louve ao Senhor, exalto o teu santo nome, com todo o meu coração, louvai ao teu santo nome. O sol aparece no novo amanhecer, é hora de louvar, meu Deus, tudo que vier e o que está à frente de mim. Quando chega a noite estou cantando, louvarei ao Senhor, louve ao Senhor, exalto o teu santo nome, com todo o meu coração, louvai ao teu santo nome. Senhor é rico em amor, é paciente, seu nome é grande, cheio de bondade, por toda a sua graça, cantei-lhe vou cantando. 10.000 razões para eu encontrar, louvarei ao Senhor, louve ao Senhor, exalta o seu santo nome, com todo o meu coração, louvai ao teu santo nome. Louvarei ao Senhor, louve ao Senhor, exalta o teu santo nome, com todo o meu coração, louvai ao teu santo nome, louvai ao teu santo nome, louvai ao teu santo nome. Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim.
Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sim, eu sou. Sim, eu sou. Pai bondoso, sua graça me mostrou, me resgatou das trevas e me encheu de paz. Doador da graça, socorro quando eu precisar. Pra sempre cantarei. Fiel tu és, fiel pra sempre tu serás. Fiel tu és. As tuas promessas são sim e amém. As tuas promessas são sim e amém. Lindo Salvador que me aproximou, das cinzas me tirou e as maldições quebrou. Santo Redentor, sua mão me libertou. Pra sempre cantarei. Fiel tu és, fiel pra sempre tu
tu serás fiel, tu és. As tuas promessas são sim e amém. As tuas promessas são sim e amém. Vou descansar em tuas promessas pra mim, vou confiar, pois tu és fiel. Vou descansar em tuas promessas pra mim, vou confiar, pois tu és fiel. Vou descansar em tuas promessas pra mim, vou confiar, pois tu és fiel, fiel, tu és fiel, pra sempre tu serás fiel, tu és. As tuas promessas são sim e amém. Fiel tu és, fiel, pra sempre tu serás fiel, tu és. As tuas promessas são sim e amém. As tuas promessas são sim e amém. As tuas promessas são sim e amém. Bom dia a todos vocês. Quero cumprimentar os irmãos e as irmãs com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós estamos iniciando mais uma mensagem, mais um momento de reflexão, estudo da Palavra de Deus. E nós estamos na série de mensagens que trata sobre o livro de Filipenses, uma série de mensagens expositivas. E hoje a nossa porção, a porção que nos cabe, se encontra no livro de Filipenses, que é o livro que nós estamos estudando, capítulo 2, e nós iremos ler dos versículos 19 até o versículo de número 30. E diz assim a palavra de Deus: Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é de quem espero enviar tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor Jesus, que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo enviarei, para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Se possível for, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Altíssimo e poderoso Deus, Pai, nós te agradecemos por mais uma semana que se inicia.
Te agradecemos, ó Deus, pelo fôlego de vida que o Senhor nos concede. Te agradecemos, ó Deus, pelo pão que está sobre as nossas mesas. Te agradecemos, ó Deus, pela saúde, pelos nossos familiares e por todas as outras inúmeras bênçãos, ó Pai, que às vezes nos esquecemos. Por todas elas, ó Pai, nós queremos te agradecer. Rogamos, ó Deus, nesta manhã para que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua, que a Tua palavra, ó Deus, seja o nosso alimento espiritual e que nós não sejamos apenas ouvintes, mas também participantes dessa palavra. Tudo isso nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O título dessa mensagem é Cuidando dos Interesses de Cristo. Cuidando os interesses de Cristo. Como nós temos acompanhado nessa série de mensagens na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo está preso, muito provavelmente na cidade de Roma. O apóstolo Paulo está recebendo Epafrodito, que é a pessoa que ficou incumbida, a pessoa que teve a responsabilidade de levar a oferta que a igreja estava enviando para Paulo, que estava na prisão. E agora Paulo volta a falar sobre eles, sobre a questão em que eles estão. E Paulo começa a dizer o seguinte: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele, que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Aqui nós vemos então o início da temática da nossa mensagem. Paulo disse que ele espera e ele quer enviar Timóteo brevemente. Por quê? Porque Timóteo é uma pessoa que cuida, é uma pessoa que está preocupada com os interesses da igreja, os interesses da igreja na cidade de Filipos. E ele vai dizer o seguinte: Timóteo é conhecido por ser uma pessoa que não apenas se preocupa com os seus próprios interesses, mas ele está preocupado com os interesses da igreja. E é por isso que eu espero enviá-lo. Afinal, eu preciso enviar alguém que tenha o bem-estar de vocês em mente, uma pessoa que esteja preocupada em abençoá-los, uma pessoa que esteja preocupada nas suas questões, nos seus problemas. E nos surpreende muito porque o apóstolo Paulo menciona muitos nomes quando ele escreve a sua carta em Romanos capítulo 16, pois a comunidade de Roma era uma comunidade relativamente numerosa, grande, mas ele diz que ele não tem ninguém como Timóteo para enviar, uma pessoa que tenha a preocupação com o problema dos outros, com a saúde dos outros, com a finança dos outros, com o crescimento espiritual dos outros. Tudo aquilo que envolve os interesses daquela comunidade, ele diz, eu não tenho ninguém igual a Timóteo que tenha esses interesses em mente. E isso é algo maravilhoso porque ele mostra que essa característica é uma característica que deve ser imitada por todos nós, porque o texto, se nós voltarmos nas passagens anteriores, nós veremos que Paulo, na mensagem anterior, nós veremos que numa das passagens mais belas, uma das passagens mais bonitas, em que a Bíblia fala sobre Jesus, é praticamente um poema. Paulo está falando sobre o esvaziamento de Cristo, ele está falando sobre a humilhação de Cristo, mas ele diz isso em um contexto muito apropriado, isso é interessante. Paulo está falando, pensem não apenas em vocês, mas pensem nos outros. E para explicar como nós deveríamos pensar nos outros, então Paulo fala, imitem a Cristo, porque ele mesmo sendo Deus, ele se esvaziou. Para quê? Para que ele pudesse cuidar dos meus interesses e dos seus interesses. Porque mesmo sendo homem, ele obedeceu e foi até a morte de cruz, se humilhando. Para o quê? Para cuidar não apenas dos seus interesses, mas para cuidar dos meus interesses e do seu interesse como telespectador.
Veja então que ele diz: imitem a Jesus Cristo, que sendo Deus, que como Deus e como homem, não estava interessado única e exclusivamente em si, mas ele estava preocupado comigo e contigo. E isso, meus amados irmãos e irmãs, é maravilhoso, porque talvez agora, é muito provável que as pessoas que estejam assistindo essa mensagem estão em casa, ou muito provavelmente estão em casa ou não podendo trabalhar, ou mesmo aqueles que estão trabalhando em uma situação totalmente diferente, controlada. Por quê? Porque nós ainda estamos enfrentando essa pandemia do Covid-19, do coronavírus. Nós estamos tendo, de uma certa maneira, a nossa liberdade restringida, cerceada por um bem comum, mas isso está acontecendo conosco. E talvez você possa estar, até mesmo tenha comentado com um amigo, com uma amiga, com o seu marido, com a sua esposa, com alguém de confiança, que às vezes você tem a impressão que ninguém se importa com você, que ninguém está preocupado com seus problemas, com as coisas que você passa. E talvez você tenha esse pensamento até mesmo em relação a Deus, que se Deus existir, Ele não está preocupado com os meus problemas, Ele não está preocupado com os meus filhos, com as minhas filhas, com o meu pai, com a minha mãe, com a minha vida financeira, com o meu trabalho, por tudo que eu estou passando. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo falou nessa passagem. Jesus Cristo está interessado sim nos seus problemas. Jesus Cristo tem todo o interesse pelas coisas que estão acontecendo na sua família. Vocês não estão sofrendo sozinhos, vocês não estão sozinhos. O Emanuel, o Deus conosco, Ele está sempre conosco. Jesus Cristo disse que não nos abandonaria, que deixaria o Espírito Santo e que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Meu amado irmão, minha amada irmã, querido, prezado telespectador, Jesus Cristo se importa com a sua situação. Os problemas que você hoje deve estar enfrentando, foi para isso que Jesus Cristo veio à Terra, para morrer por mim, para morrer por você, para morrer por todos e cada um dos homens. Essa é a maneira, uma das maneiras, uma das expressões que Jesus tem para demonstrar o seu amor e que Ele se importa comigo e que Ele se importa com você. E aqui ele diz, vejam o modelo de Cristo. Cristo se importa com você. Cristo tem os seus interesses em mente. E ele diz, então façamos igual a Cristo. E aqui eu quero aproveitar também para voltar em uma passagem passada para dizer o seguinte: o próprio apóstolo Paulo tem os interesses dos outros em mente, não única e exclusivamente os interesses dele. Nós precisamos parar e refletir nessa questão. Paulo, ele diz, por exemplo, em Filipenses 1, dos versículos 21 ao 26, ele diz o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Basicamente, o apóstolo Paulo apresenta dois caminhos, duas soluções que pode acontecer na vida dele. Ele está na prisão e ele pensa, porque o morrer para mim, ele vai dizer, aliás, porque para mim o viver é Cristo. Se eu sair dessa prisão e continuar vivendo é Cristo, mas se eu morrer, isso é lucro. E ele vai dizer o seguinte: estou pressionado desses dois lados, desejo partir e estar com Cristo. Paulo diz, morrer e estar com Cristo é muito melhor, porque os problemas dessa terra cessam e eu vou estar com Cristo, com quem eu irei passar toda a minha toda a eternidade. Porém, entretanto, se eu ficar na carne, nessa terra, nessa vida, para ajudar vocês, então isso também é algo bom. Veja que ele diz, para mim o melhor cenário é estar com Cristo, mas eu quero ficar para ajudar vocês, filipenses, eu quero ficar
para propagar o Evangelho, eu quero ficar para fazer com que vocês cresçam e amadureçam. Então veja, Paulo está falando, dentre essas escolhas, para mim pessoalmente, estar com Cristo é muito melhor. Mas se eu ficar na terra para alavancar os interesses de vocês, e Deus assim permitir, é isso que eu farei. Então, Paulo mostra, Jesus Cristo tem o meu e o seu interesse em mente. Paulo está mostrando, eu também tenho os seus interesses em mente. E agora ele diz, Timóteo também tem os interesses da igreja em mente. E isso deve ficar claro para mim e para você, que nós devemos nos preocupar com os interesses dos outros e não apenas com a nossa vida. Temos uma tendência muito errada, egoísta, de centrarmos apenas em nós e acharmos que apenas nós estamos sofrendo, que apenas nós passamos por problemas, ignorando que outras pessoas também estão passando. E nessa luta de achar que o nosso problema é sempre maior do que o outro, que as nossas aflições são sempre mais duras do que as dos outros, nós acabamos alimentando esse sentimento egoísta de que tudo é para nós, não vendo, nos preocupando com os interesses dos outros. Nós vivemos em uma sociedade que está cada vez mais individualista, uma sociedade que preza cada vez mais pelos direitos individuais e acabam se esquecendo do coletivo. A Bíblia, ao contrário disso, não ignora os interesses, a responsabilidade de cada pessoa, mas a Bíblia apresenta também os interesses do corpo. Nós, como igreja, somos um corpo e, como corpo, precisamos cuidar dos interesses uns dos outros e não apenas dos nossos. E Paulo ele diz, porque todos buscam os seus próprios interesses. E é engraçado que desde aquela época já tínhamos essa característica, que é uma característica do ser humano, em razão da sua depravação moral, em razão do pecado que nasce conosco, que nós temos essa vontade de nos preocuparmos apenas conosco. E Paulo disse, não, você como cristão, preocupe-se também com o interesse de outras pessoas, pois Cristo agiu assim, Paulo está agindo assim e está enviando Timóteo, que também tem essa característica, que deve ser a minha e a sua, a nossa característica, não cuidarmos apenas dos nossos interesses, mas dos interesses dos outros. E ele diz o seguinte, para que eu sinta animado quando receber notícias de vocês. Paulo diz que ele vai ficar animado, alegre em ter notícias das outras pessoas. E isso aqui é algo muito importante, porque Paulo também estava distante, Paulo estava em Roma, e a igreja com quem ele está se correspondendo através dessa carta está em Filipos, na atual Grécia. Eles estão geograficamente distantes, mas a igreja está buscando os interesses de Paulo, enviando Epafrodito, e Paulo está pensando em enviar agora Timóteo, também buscando os interesses da igreja. Veja que a igreja há uma responsabilidade mútua em se tratando dos interesses. A igreja está buscando não apenas os seus interesses da igreja, mas os interesses de Paulo, e Paulo não apenas está buscando os seus interesses, mas também os interesses da igreja. Mas como isso se dá? Isso se dá através do contato. Paulo está recebendo informações através daquele irmão que foi enviado. E isso aqui tem aplicações sérias para mim e para você. Entre em contato com as pessoas. Pergunte, procure saber como elas estão passando. Mas hoje ainda é muito mais fácil, nós temos celulares, hoje nós temos vários recursos tecnológicos. Nós temos várias mídias sociais que nos propiciam esse contato através de mensagens, através de vídeo, através de áudio, através de várias maneiras, através de fotos. Meu amado irmão, minha amada irmã, o que eu estou pedindo para você é ligue para uma pessoa, converse com ela e mande uma mensagem, mas não aquela mensagem que você faz e dissemina para 10, 15, 20, 100 pessoas como se fosse uma propaganda de marketing. Mande algo personalizado, que mostra que você se importa com aquela pessoa e que você quer ouvir daquela pessoa. Se interesse pelos problemas da outra pessoa e não apenas do seu. Procure na conversa saber o que aquela pessoa precisa, como ela está,
Porque às vezes nós perguntamos para alguém e logo em seguida já a pessoa fala, por exemplo, sim, eu estou com um problema no trabalho. E aí a pessoa vai começar a falar do problema dele e a gente já abre o nosso coração e fala, eu também, o meu trabalho é isso. E aí a conversa já volta a ser uma conversa sobre nós e não sobre aquela pessoa. Sim, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, nós devemos nos preocupar com os problemas e com a situação dos outros. Paulo disse que ele vai ficar animado ao receber notícias dos outros, dizendo, quando eu souber que vocês estão bem, que vocês estão felizes, a alegria de vocês vai ser também transformada em minha alegria. O bem-estar de vocês vai ser o meu bem-estar, porque quando nós amamos dos outros, nós queremos o melhor para eles. E quanto mais nós sabemos que aquelas pessoas estão bem, mais felizes e alegres nós ficamos. Depois, Paulo, depois que ele vai falar de Timóteo, ele ainda diz assim, Timóteo foi aprovado. E isso nos faz lembrar uma outra passagem que utiliza esse mesmo termo na língua portuguesa, em 2 de Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E embora isso se aplique a Timóteo, nesse sentido é muito mais provável que o aprovado aqui, dentre várias características, Paulo está enfatizando o amor que ele tem para com os outros. Ele é aprovado porque ele não está buscando apenas os interesses dele, de Timóteo, mas ele está buscando os interesses da igreja. E depois ele vai apresentar e ele vai dizer o seguinte, contudo penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para entender as minhas necessidades. Companheiro de lutas, que expressão bonita, que expressão bela, companheiro de lutas. Paulo sabe que o que eles estão enfrentando é de fato uma luta, porque Jesus Cristo advertiu que no mundo nós teríamos aflições, nós teríamos lutas. Então, lutar pelo Evangelho é enfrentar lutas. Tudo que nós passamos requer isso, que nós tenhamos companheiros de lutas. E aqui Paulo está também dizendo, veja, para lutar, Epafrodito, ele não está buscando apenas os interesses dele, Epafrodito, mas ele está buscando os interesses de toda a igreja. Por quê? Porque a luta, meus amados irmãos, quando nós buscamos os interesses dos outros, nós vamos acabar nos envolvendo no sofrimento dos outros, no sofrimento alheio. E esse, na verdade, é um dos motivos pelo qual as pessoas não querem se envolver na vida dos outros, porque quando nós nos envolvemos de fato na vida dos outros, não no sentido de bisbilhotar, não no sentido de querer saber o que a pessoa fez apenas por saber, mas no sentido de buscar o melhor interesse, se a pessoa estiver passando por um sofrimento, nós vamos passar a sofrer com ela. Se a pessoa estiver passando por uma luta, nós vamos passar a lutar juntamente com aquela pessoa. E isso é buscar os interesses daquela pessoa. Então, na verdade, quando não nos envolvemos, é exatamente isso. Se para buscar os interesses de uma outra pessoa eu tenho que sofrer, eu não quero sofrer. Se para buscar os interesses de uma outra pessoa eu vou ter que lutar, não, as minhas lutas já são suficientes para mim. E isso mostra mais uma vez o nosso egoísmo, o pensamento centrado apenas em nós mesmos, não olhando o próximo, não buscando amar o próximo como a nós mesmos, que é o ensinamento que Jesus Cristo nos deixou. E aí o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, Epafrodito, que é a pessoa que levou aquela oferta para ele e que ele está mandando de volta agora para a igreja, ele disse, ele para trazer essa oferta, ele quase morreu. O texto que nós lemos não apresenta mais detalhes ou informações do que aconteceu. O que nós sabemos é que ele diz que ele quase morreu, ele passou por uma situação de quase morte. Ele ficou doente, quer no trajeto, ou ao chegar lá, ou estando lá. Algo aconteceu do qual nós não temos maiores detalhes, mas o sofrimento que quase levou Epafrodito à morte foi
aconteceu com Epafrodito, por quê? Porque Epafrodito teve que sair da sua casa. Ele provavelmente era uma pessoa casada que deixou filhos, deixou esposa, e agora ele está viajando para cuidar dos interesses da igreja e dos interesses de Paulo. Veja, e porque ele estava cuidando dos interesses dos outros, ele passou a sofrer. E se você, entretanto, estiver sofrendo por Cristo, saiba, meu amado irmão, que isso é o que Cristo espera de nós e que a Bíblia diz que há galardão para todos nós, pois Deus não é injusto e não há de se esquecer do trabalho que nós temos realizado. Ele quase morreu. Na antiguidade, uma pessoa que ficava com uma doença de quase morte, eram raras as vezes as oportunidades que a pessoa tinha de se recuperar. E aqui Paulo diz que Deus interviu, Deus curou para que ele não tivesse tristeza sobre tristeza. Ou seja, se Epafrodito tivesse morrido, imagina a situação de Paulo. Epafrodito saiu da sua casa, deixou o seu trabalho, deixou de cuidar das suas coisas, porque ele obedeceu a um pedido da igreja, a igreja mandou ele ir conversar com Paulo, entregar aquela oferta, e se ele morre, ele morreria porque ele estava ajudando a Paulo, ajudando a igreja, mas isso naturalmente traria tristeza sobre a vida de Paulo. Ele diz, graças a Deus que isso não aconteceu. E aqui nós vemos também um pouco do coração de Epafrodito. Epafrodito diz que, Paulo diz, Epafrodito tem saudade de vocês e ficou angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele estava doente. Veja que Epafrodito foi que ficou doente, mas a preocupação dele aqui no texto não é com a saúde dele, a preocupação é que os irmãos estão preocupados com ele. Vejam que coisa linda que está acontecendo nessa igreja, as pessoas todas preocupando-se com os interesses um dos outros. A igreja está se preocupando com o Paulo, por isso envia uma oferta. Paulo está preocupado com a igreja, está mandando essa carta e diz que vai mandar Timóteo, que também está preocupado com o ministério de Paulo, por isso ele segue e obedece às instruções de Paulo, mas Timóteo também não está buscando apenas os interesses de Paulo, mas a igreja de Filipos. Epafrodito está buscando os interesses da igreja, está buscando os interesses de Paulo, e agora ele está preocupado que a igreja pode estar triste porque ele está atrasado em razão da doença que ele teve. Que passagem linda e maravilhosa, meus amados irmãos, que nos ensina que eu e você devemos nos preocupar com os interesses uns dos outros. E eu quero concluir essa mensagem. Talvez você deva estar se perguntando, caso você ainda não tenha sido convencido pela argumentação bíblica de que nós devemos buscar os interesses uns dos outros. E aqui eu quero voltar nos primeiros versículos que foram lidos, porque ele diz assim, não tenho ninguém como ele, se referindo a Timóteo, que tenha um interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Paulo então vai dizer o seguinte, cuidar dos interesses dos outros é cuidar dos interesses de Jesus Cristo. Cuidar dos interesses dos seus irmãos em Cristo, da sua igreja, é o cuidar dos interesses de Cristo. Cuidar dos interesses da criança faminta é cuidar dos interesses de Cristo. Cuidar do órfão é cuidar de Cristo. Cuidar da viúva é cuidar de Cristo. Portanto, quando nós estamos cuidando dos interesses dos outros, nós também estamos cuidando dos interesses de Jesus Cristo. E aqui eu concluo a mensagem lendo uma passagem muito conhecida da maioria dos cristãos, que se encontra no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 25, eu irei ler dos versículos 31 a 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então ele assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes às ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer, tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestistes-me, adoeci
e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também ao que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então ele também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com sede ou fome, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servirmos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Cuidar de alimentar uma pessoa com fome, de dar de vestir a quem não tem o que vestir, a dar alegria a quem não tem alegria, a falar com alguém com quem não tem com quem falar, seja qual for o interesse pelo qual nós tivermos que fazer pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs e pelo mundo como um todo. Quando agimos assim, nós estamos cuidando dos interesses de Jesus Cristo. Que eu e você possamos imitar esse comportamento. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que você tenha não apenas um domingo abençoadíssimo, mas toda uma semana debaixo da presença e da graça do Senhor. É o que nós desejamos a todos vocês, em nome de Jesus. Amém.